Olá, paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero me propor a fazer duas séries especificamente sobre Coríntios. A primeira série é essa que está na tela de vocês, é uma introdução à carta de Paulo aos Coríntios, ou às cartas de Paulo aos Coríntios. E a gente vai falar nessa primeira série um pouquinho da cidade especificamente de Corinto. Então é um pano de fundo sobre a cidade, a localização, a importância daquela cidade, a estratégia dela na questão do comércio, indústria, e o que Paulo, estando ali em Corinto, ou tendo uma igreja local ali em Corinto, né, qual seria o impacto disso na região e qual o impacto da cultura da época também na igreja de Corinto, que é uma das coisas que as cartas vão tratar. Então, são duas séries separadas e eu vou fazer primeiro, obviamente, a introdução. Depois eu vou terminando, são pequenos vídeos, eu vou tentar, como eu fiz com o livro de Romanos, fazer pequenos vídeos, né, em torno, aí, girando em torno, um pouco mais ou menos, dependendo do conteúdo de cada vídeo, mas girando em torno de 10 minutos. Alguns um pouquinho menos, outros passa, né, devido à leitura depois da carta, tá certo? Então, eu incentivo bastante você a assistir essa série Introdução à Carta também. É uma série um pouquinho mais complicadinha, não, né? São informações extra-bíblicas para explicar o contexto, a cultura, um pouco da mentalidade da época, da importância, como eu já disse, da própria cidade de Corinto, a influência do Império Romano ali. Então, a gente entendendo isso, gente, a gente consegue entender por que Paulo trata alguns assuntos na carta depois. Fica muito mais fácil a gente entender algumas declarações de Paulo, porque a gente já entendeu a cultura, a mentalidade, aquilo que Paulo está adaptando à cultura, aquilo que ele está confrontando a cultura da época ou modificando. Então, isso é importante, né? O contexto que a gente fala, o contexto histórico, político, social, né, econômico, da cidade, dos moradores, das pessoas que estão lendo, que são os primeiros destinatários, né, os primeiros leitores dessas cartas. Então, Paulo escreve para eles, né? Devido a algumas dificuldades que aquela igreja, aquele povo estava enfrentando. Então, eu sugiro, incentivo você a assistir os vídeos que eu vou começar a lançar. Acredito que um por semana e eu vou gravar e começar a lançar esses vídeos, a você então acompanhar essa série. Eu também não tenho domínio sobre as informações todas, então o que eu fiz? Eu peguei informações de comentários bíblicos, de introduções à carta, compilei esses comentários, então eu vou ler para vocês e a gente vai estudar junto, tá? Eu vou relembrar algumas coisas que eu já estudei e vou ler para vocês essas informações, para tentar ficar um pouco fresquinho na hora que a gente fizer o que? A leitura da carta em si. Então eu vou fazer bloco por bloco, né? Da carta de 1 Coríntios, especificamente a carta de Paulo aos 1 Coríntios. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e então a gente vai fazendo e comentando e fazendo uma breve reflexão. Eu vou tentar extrair ali a essência do texto que a gente vai ler para ficar a mensagem da carta, tanto que foi conduzida a Coríntios, mas também o que isso se aplica, né, a nós como igreja de hoje. Então a gente sabe que muitos dos ensinamentos de Paulo que eram para aquela época, eles devem alcançar a gente dentro da nossa realidade, da nossa cultura, que são justamente os ensinamentos eternos de Cristo, do Evangelho, da sã doutrina, que Paulo ensinou e usava disso, né, para construir e ensinar a igreja de Cristo, tá certo? Espero ter entendido então, né? Vocês tenham entendido. Então essa primeira série, Introdução à Carta de Paulo aos Coríntios. A segunda série seria então as reflexões, né, da carta que Paulo escreve aos Coríntios, que nós chamamos primeiro aos Coríntios, né, que são a primeira carta aos Coríntios. E a gente vai ver que Coríntios são aqueles que eram moradores, né, da cidade de Corinto. Portanto, aquelas pessoas que se converteram a Cristo, a elas que Paulo está, então,
escrevendo a carta que você tem na sua Bíblia, que a gente chama 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá? Então, o que é isso? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tudo bem? Sabe-se que tem mais cartas, uma perdida, né? Duas cartas possivelmente que foram perdidas, que a gente não tem especificamente escrita, mas isso fica para depois a gente conversar. O que a gente tem em mãos foi compilado assim na nossa Bíblia, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tudo bem? Espero não ter complicado, espero ter facilitado o entendimento aí. Então fica aí ligado nos grupos do Ministério Fonte de Vida, e naquele grupo que está meu pessoal, Pastor Rodrigo Vídeos, que eu vou estar postando os vídeos ali. Inclusive esse já está sendo aí, se você está visualizando, postado. Vou também postar no Face, no YouTube, disponibilizar isso para quem quiser acompanhar essa série aí. Então fique à espera da série Introdução à Carta de Paulo aos Coríntios, ou Introdução à Carta de Paulo, né, as cartas de Paulo aos Coríntios. É um panorama ali, uma questão holística, né, e geral da cidade, para a gente poder entender melhor algumas questões do texto bíblico. Tá? Essa é a proposta aí dessa primeira série. Legal? Deus abençoe vocês.